Então, assim, ó, o primeiro giro, tá, que eu vou passar com vocês de slides é só para vocês lembrarem da existência desses conceitos, tá? Para que a gente possa, assim, ó, mergulhar em algumas coisas que serão importantes para vocês. Então, só vou dar uma passada bem rápida nesses conceitos, para que vocês não tenham, assim, nenhuma dificuldade. Beleza? E, obviamente, quando tiverem dificuldade, vocês têm que só dar uma gritada ali no chat, tá? E eu falo rapidamente com vocês, tá? Então, assim, vamos ver aqui o que aparece para a gente. Eletrostática, tá? O que a gente tem que lembrar? A eletrostática começa, ó, lá em 600 a.C., com pares de milênio, tá? O que é importante? A eletricidade, a eletrostática, estava associada à existência de força de atração. A primeira coisa que eles descobriram. Quando eles pegavam assim, ó, materiais e atritavam, se liga nesse termo, atritavam materiais, eles passavam a apresentar propriedades elétricas. Então, a primeira propriedade elétrica que apareceu foi a chamada força de atração. Tá? Aí a coisa vem evoluindo. Aí o pessoal começa a estudar os átomos, tá? Vocês têm a descoberta do próton, tá? Através dessas chamadas ampolas. Depois do próton vem a descoberta, olha ali, assim, os caras descobriram a existência dessas partículas. Depois vem Rutherford, tá, que mais ou menos define uma possibilidade de um modelo atômico. Tá? Então, qual é a importância? Associar a partículas a existência de um núcleo e de uma eletrosfera. Tá? Então, ele já começa a criar a ideia do próton como sendo uma partícula positiva. Tá? E os elétrons, uma partícula negativa, ou seja, toda a estrutura tem carga positiva e carga negativa. Tá? Então, quando nós chamarmos uma estrutura de neutra, lembra disso. A quantidade positiva é igual à quantidade negativa. Tá? Bom, aí, ó, eles brincando com elementos radioativos. Tá? Eles começam a desenvolver a tese, a teoria da existência dessas partículas. Em 1923, Robert Millikan, tá? Ele consegue definir o valor da carga de um elétron. O que eu preciso saber aqui, ó, sobre isso? Que o elétron é uma partícula que tem carga. Tá? Então, existe um valor atribuído a esta carga do elétron. E quanto é que ela vale? 1,6 vezes 10 a menos 19. O que é importante vocês lembrarem para a prova, principalmente quando eles falarem em campo elétrico e campo magnético. A carga associada à partícula próton e a carga associada à partícula elétron são numericamente iguais. Então, a gente bota um módulo aqui. Por que a gente bota um módulo? Porque a carga do próton vale 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga do elétron vale menos 1,6. Estas duas cargas, na prova, eles podem chamá-las de carga elementar. Tá? Então, este E aqui é de elementar. Quando este E tem aquele sinalzinho de menos aqui, ó, é elétron. Tá? Então, a gente tem a carga elementar próton. Quem é o próton? É a carga elementar positiva. Quem é o elétron? É a carga elementar negativa. E o valor da carga do próton e o valor da carga do elétron são iguais. O que eu preciso lembrar em eletricidade para analisar questões? Não esqueçam que a massa associada ao próton é muito maior que a massa associada ao elétron. O próton está no núcleo. O elétron está na eletrosfera. Então, muito cuidado com os seguintes termos.
núcleons. Se ele fala núcleons, ele está se referindo a próton e nêutron. Tá? São as partículas que estão no núcleo. Tá? E não esqueçam que o nêutron, isso é uma outra coisa importante, eu vou escrever aqui do lado. O nêutron é uma partícula de carga zero. Tá? Então, próton, carga positiva, elétron, carga negativa e nêutron, carga zero. Eu sei que eu estou passando rápido, como disse para vocês, assim, é só uma passada para relembrar algumas coisas assim, que a gente considera ser muito importante para poder raciocinar algumas questões. Tá? Que a gente vai passar para vocês e vocês, quando enxergarem na prova, vocês vão lembrar que o Gustavo falou exatamente. Bom, aí, ó, na evolução, eles descobrem o nêutron, tá? O Chadwick descobre o nêutron, tá? Aquela partícula cuja carga é zero. E aqui, ó, as relaçõezinhas que eu falei para vocês, ó. A massa, ó, do próton e a massa do nêutron, olha só. E a massa do elétron é muito menor, tá? Mas atenção, quem é que tem carga? Próton e o elétron. Próton positivo, elétron negativo, tá? Estrutura atômica, tá? Só para vocês lembrarem. Todo e qualquer corpo apresenta um núcleo e uma eletrocene, tá? Este núcleo, não sei se a URGS iria tão longe, mas é bom você saber. Os prótons são estruturas formadas por quarks. Então, se eles falarem para vocês, vocês não vão se assustar, tá? Os prótons são formados por quarks e os nêutrons são formados por quarks, tá? Se vocês olharem ali, ó, a diferença do próton para o nêutron é um quark chamado de up para um quark chamado de down. Próton possui um up, um down. Nêutron possui um up e um down. Próton possui mais um up, enquanto o nêutron possui mais um down. Então, a estrutura do próton e do nêutron são muito parecidas, tá? Só não são idênticas porque diferem num quark, chamado um up e um down. Precisa decorar isso para não, só para caso eles falem para vocês, vocês saberem que o próton não é uma partícula só. Ele é formado por outras partículas, enquanto o elétron, conhecido como lepton, esse sim, é uma partícula única. O próton e o nêutron não são, o elétron é. Tá? Próton e nêutron no núcleo, elétron na eletrosfera. Muito bem. Olha ali, isso são as estruturas que eu falei para vocês, das diferenças do próton e do nêutron. Tá? Ali, ó, a questão de massa, ó. Núcleons, prótons e nêutrons. Tá? Isso aqui não precisa nem esquentar. Agora começam algumas coisas que vocês têm que lembrar para a prova. Entre cargas, o que vai acontecer? Entre cargas vai aparecer o que nós chamamos de força. Então, o que vocês têm que lembrar? Que carga, tá? Carga faz força. E como são dois tipos de carga, são dois tipos de força. Uma força de repulsão e outra força de atração. Tá? Quando é que a força é de repulsão? Quando as cargas tiverem o mesmo sinal. Quando é que a força é de atração? Quando as cargas tiverem sinais diferentes, tá? Não esqueçam isso. Em eletricidade, eu posso ter uma força de atração, uma força de repulsão. Tá? São dois tipos de força que podem aparecer. Tá? Se vocês estiverem rápido demais, como eu disse para vocês, é só para vocês lembrarem de alguns conceitos para que a gente chegue exatamente nas questões possíveis de prova. Tá? Então, olha aqui, o que eu quero mostrar para vocês que é importante? Aqui, ó, aqui se concentra algo assim, muito, 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 muito importante. Quando eu tiver um corpo qualquer, tá? Os caras dizem assim, eu tenho um corpo. E ele disser para vocês, este corpo é neutro, tá? O que vocês têm que entender na prova? Que a quantidade de prótons que ele tem e a quantidade de elétrons que ele tem é rigorosamente.
Tá? Então, quando eu olhar para o corpo, eu estou enxergando isso aqui, ó, átomo, 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 átomo. E observem assim, ó, lá na superfície do corpo, ó, aqui, ó, nessa região, que é a superfície do corpo, o que que eu vou enxergar? Elétrons. Então, na superfície de qualquer corpo, eu vou ter elétrons, tá? Então, quando a gente passa a fazer uma análise, opa, deixa eu só voltar aqui. Quando a gente passa a fazer uma análise estrutural de um corpo, o que que a gente vai enxergar? Nuvem de elétrons. Então, o que que um corpo é circundado? Se vocês olharem para essa caneta, o que que tem exatamente na superfície dessa caneta? Elétrons. Tá? Isso é importante vocês mais ou menos terem esta noção, tá? Para poderem entender aquilo que, como a gente diz, segue. Se vocês pegarem, vamos começar pelo primeiro processo de eletrização que deu início à eletricidade. Quando vocês pegam um corpo e atritam no outro, o que vocês estão fazendo? Vocês estão atritando superfície em superfície. Que superfície vocês estão atritando? Elétron e elétron. Então, naturalmente, o que que vai acontecer quando vocês atritarem os corpos? Ó? Elétrons vão passar de um corpo para o outro. Quando elétrons passarem de um corpo para o outro, o que que eu vou enxergar? Eu simplesmente vou enxergar o seguinte, ó. Eu vou enxergar um corpo perdendo elétrons e um corpo recebendo elétrons. O corpo que perder elétrons, o número de prótons dele vai se tornar maior que o número de elétrons. Por quê? Porque ele simplesmente perdeu elétrons. O corpo que receber elétrons, o número de prótons dele vai se tornar menor que o número de elétrons. Então, isto aqui, ó, parece uma bobagemzinha, mas isto cai na prova da URGS. Eles querem saber se os alunos sabem esse conceito simples, por isso que eu digo assim para vocês, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. É uma questão fácil, simples, mas são terminologias, são conceitos que eu não posso esquecer. Quando um corpo perder elétrons, ele fica, o que a gente diz, positivo. Quando um corpo receber elétrons, a gente diz, ó, ele vai ficar negativo, vai ficar com mais elétrons do que prótons. Então, corpo positivo, falta elétrons, ele perdeu elétrons, ele tem eles até podem dizer isso, não está muito correto falar, às vezes pode dizer, ó, tem mais prótons que elétrons, ok, não tem problema, isso é verdade. O corpo que é negativo tem o quê? Mais elétrons do que prótons, tá? Então, neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Positivo, mais prótons que elétrons. Negativo, mais elétrons do que prótons. Positivo é aquele que perdeu. Negativo é aquele que recebeu, tá? Por favor, não esqueçam disso, tá? É uma coisa assim bem simplesinha, mas porém tudo a ver com tudo. Não obstante, vocês não podem errar isso na prova. Se vocês errarem isso na prova, vocês vão ouvir a minha voz, vão ouvir que vocês dizendo assim, ó, não, 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 não. Tá? E aqui, rapidamente, uma definição para vocês entenderem. Quando os elétrons passam de um corpo para o outro, o que que acontece? Um vai ficar com menos elétrons e o outro vai ficar com mais elétrons. Tá? O que ficar com menos elétrons fica positivo, o que ficar com mais elétrons fica negativo. Tem aqui alguma pergunta? Eu sei que eu estou indo rápido, mas como eu disse para vocês, são só lembranças. Tá? São só lembranças para que vocês assim, ó, consigam navegar nas questões futuras. Tá? Alguma dúvida, alguma dificuldade? Tranquilo? Ok? Beleza. Sim, senhor, ok. Pode Maravilha. continuar. Tá. Então, Leandro, isso aqui, ó, é mais que para vocês lembrarem dessa expressão e ela, de alguma forma, ter algum significado para vocês na hora da prova, tá? Então, observem isso. Se um corpo receber, tá, uma quantidade de elétrons, ele é neutro e recebe uma quantidade de elétrons. O que que a gente diz? Ó, este corpo vai receber N elétrons a mais.
Então, aqueles elétrons que ele recebeu é o que vai fazer com que ele apresente o que nós chamamos de uma quantidade de carga. Então, se ele falar para vocês, ó, o corpo está eletrizado, o que significa isso? Ó? Ele vai apresentar uma quantidade de carga. É isso que significa. Como é que se mede essa quantidade de carga? Aí você vai dizer N vezes Z. Quem é N? N vai ser o número de elétrons que ele vai receber, vai ser o número de elétrons que ele vai ter. Tá? Quem é E? E vai ser o valor da carga de cada elétron. O que significa isso? 1,6 vezes 10 dá menos 19 coulombs. Então, unidade de carga elétrica, coulomb. Tá? O que esse Q mede? A quantidade de cargas excedentes, ou positivas ou negativas. Tá? Então, este N aqui ó, será para vocês a quantidade de elétrons que o corpo perde ou a quantidade de elétrons que o corpo recebe. É pura e simplesmente isso. Tá? Então, vamos avançando ali. Olha só aquilo que a gente já falou para vocês, da expressão chamada quiné. Quem é ele? É o número de elétrons. Quem é ele? É a carga elementar. Viu? Bom, isso aqui ó, é o que nós chamamos de básico da eletricidade. Aí se tu me perguntar assim, Gustavo, o que pode aparecer na prova? Bom, eu aposto tá, em questões do tipo processos de eletrização. É comum ter uma questão de processo de eletrização. Tá? Quais são os processos que vocês têm que lembrar que existem? São 3. É o atrito, é o contato e é a indução. Tá? Esses são os 3 processos. Nas últimas provas, caíram contato e indução. Atrito, lembra, é o processo da esfregação. Para que os corpos se eletrizem, é necessário que esses caras tenham naturezas diferentes. Quer dizer, como assim? Se um for vidro, o outro tem que ser lã. A natureza deles tem que ser diferente. Tá? Aí o que vai acontecer? Quando eu atritar, vai passar elétrons de um corpo para o outro. Viu? Quando passar elétrons de um corpo para o outro, um vai ficar com uma quantidade positiva e o outro vai ficar com uma quantidade negativa. E vocês têm que lembrar de teoria disso. A quantidade positiva e a quantidade negativa serão sempre iguais. O que significa isso? E se esse cara ficar com mais 10 coulombs de carga, esse cara aqui tem que ficar com menos 10 coulombs de carga. Então, quando a gente eletriza por atrito, atenção, atritei, eletrizei por atrito, um fica positivo, outro fica negativo. Tá? Eu já vou voltar a algumas situações importantes que eles fazem muito tempo que eles não perguntam. Contar como é que a coisa funciona. Imagine que eu peguei vidro e lã e atritei. Tá? Aí, ó, o bastão de vidro tá, ficou eletrizado positivamente. Aí eu peguei este bastão de vidro, que ficou eletrizado positivamente, e é um corpo isolante, então já note aí. Corpos isolantes se eletrizam? Sim, atrito. Corpos isolantes se eletrizam por atrito. Corpos isolantes se eletrizam por atrito, porque às vezes o aluno acha que se é isolante é neutro, bobagem, e aí eles pegam vocês. Tá? É possível eletrizar um corpo isolante? Sim. Exemplo, atrito. Então, imagine que eu pegue esse corpo aqui isolante de vidro, tá? E simplesmente encoste este bastão em um outro corpo. Quando eu encostar um corpo no outro, eu fiz o que nós chamamos de contato. Aí o que vai acontecer? Não esqueça, encostar significa fisicamente o quê? Ficar no mesmo nível. Estou dizendo, meu Deus, me confundiu. Tá? Se eu pegar um corpo quente e encostar no corpo frio, ó, corpo quente, encostar no corpo frio, o que acontece? Os dois atingem a mesma temperatura, ou seja, eles atingem o chamado equilíbrio térmico.
Se eu pegar um corpo A e encostar num corpo B, o que acontece? Eles vão atingir o equilíbrio elétrico. Ah, mas como é que eu falo equilíbrio elétrico na prova? Você vai falar em potencial. Os corpos atingem o mesmo potencial. Esta é a chave que pode aparecer para vocês. Esse cara que faz a prova de elétrica, ele é muito teórico, ele é um físico teórico demais. Então, ele pode puxar esse conceito. Encostar significa atingir o mesmo potencial. Potencial, a URGS geralmente representa pela letra V, tá? A unidade de potencial é o famoso volt. Então, quando eu encostar dois corpos, tu já diz, se eu encostei A em B, o potencial de A vai se tornar igual ao potencial de B. Bom, não esqueça, potencial se calcula assim, se for um corpo esférico. K, Q sobre B. Tá? Muito bem. Se a carga for positiva, o potencial vai ser positivo. Se a carga for negativa, o potencial é negativo. Ou seja, se eu disser para vocês que o potencial de A tem que ficar igual ao potencial de B, é a mesma coisa que dizer que quando vocês encostarem dois corpos, eles obrigatoriamente vão ficar com o mesmo sinal. Ou seja, se eu disser, eu vou pegar um bastão positivo e vou encostar num corpo, o que significa isso? Que tanto o bastão quanto o corpo vão ficar positivos. Se eu pegar um bastão negativo e encostar num corpo, o que significa isso? Tanto o bastão quanto o corpo vão ficar negativos. E se por acaso eles ficarem neutros, aí os dois vão ficar neutros. Tá? Mas a ideia é sempre essa aqui. Encostar significa ficar com o mesmo sinal. Então, a regra é essa. Contato. Mesmo sinal, mesmo potencial. Lembre disso. Contato. Mesmo sinal, mesmo potencial. Tranquilo? Agora eu vou apagar tudo aqui e vou mostrar para vocês questões de 1815. Tá? Muito antigas. Como é que as provas eram? Elas eram assim. Olha só. Eles diziam o seguinte: pega-se um bastão eletrizado positivamente e aproxima-se, tá, de um corpo que está preso a um barbante em equilíbrio. Se eu pegar esse corpo A e aproximar deste corpo B, o que vai acontecer entre eles? Aí o que vocês têm que lembrar? Vai acontecer o seguinte: dentro desse corpo B moram anjos. Que anjos? Não esqueça, elétrons. Porque todo corpo tem prótons, todo corpo tem elétrons, tá? Se, vou escrever bem grande para vocês não esquecerem, se eles disserem o corpo é condutor, o que vocês têm que lembrar? Esses anjos usam roller. Claro que eu estou dizendo só para vocês associarem a ideia de quê? De movimento. Ou seja, aqui existem elétrons livres. Então, se eu disser na prova para vocês, o corpo é condutor, o corpo é condutor, o corpo é condutor, elétron livre, elétrico se movimenta, elétrico se movimenta, elétrico se movimenta. Pronto, simples. Então, olha só o que vai acontecer. Quando eu aproximar este corpo positivo aqui, deste corpo neutro, o que vai acontecer? Porque aquilo que a gente passou, por isso que eu disse assim, eu vou passar rápido para vocês não esquecerem, porque eu vou precisar desses conceitos. Não esqueçam, positivo é carga, negativo é carga. E entre cargas diferentes acontece atração. Então, no momento que o cara disser na prova assim, eu vou pegar um corpo positivo, vou aproximar de um corpo neutro,
E este corpo neutro é condutor, que leitura a mente de vocês tem que fazer? Que esta carga aqui, ó, vai fazer força nesta carga aqui. Que tipo de força o positivo faz o negativo? Atração. Então, este cara que é positivo, ele vai puxar os elétrons. Ele vai puxar os elétrons para perto dele. Ó. Se ele vai puxar os elétrons para perto dele, significa que os elétrons vão sair, ó, desta região que eu vou chamar de B e lá para a região A. Se eles vão sair da região B, a região B vai perder elétrons. Ó. Se ela vai perder elétrons, ela vai ficar positiva. Então, um lado do corpo fica negativo, outro lado do corpo fica positivo. O nome disso aqui é polarização. Eletrizado aproxima do neutro, polariza. Eletrizado aproxima do neutro, polariza. Eletrizado aproxima do neutro, polariza. Quem polariza? O neutro. Um lado fica positivo, um lado fica negativo. Aí o que vai acontecer? Barbada. Muito barbada. Vai dizer barbada para quem bate? Para vocês. Este positivo e esse negativo vão se atrair. Então, no momento que vocês pegarem este bastão A e aproximarem de B, ele vai puxar B. E ao puxar B, vocês vão enxergar uma atração. Então, a figura que eu vou enxergar na prova tem que ser essa aqui, ó. Este corpo B sendo puxado para o lado deste corpo A. É isso que eu vou enxergar. Eu vou enxergar uma atração. Tranquilo? Beleza daí? Tá? Eu vou precisar apagar qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor. Tá? Porque eu vou dar um segundo passo agora com essa situação para que vocês não cometerem nenhum deslize na prova. Então, vamos lá agora. Olha só, se eles falarem assim, pega-se um bastão eletrizado positivamente. Aproxima-se, presta bem atenção no que eu vou dizer mesmo. Aproxima-se de uma esfera pendurada. Ó, então eu vou pegar o bastão e vou aproximar. Ó, aproximar. Então você já sabe que só o fato de dizer aproxima, ele vai puxar. Mas atenção. Se o bastão encostar na esfera B, olha só. Se ele falar aproxima e encosta, se ele falar a palavra encosta, o que ele diz? Contar. Aí você tem que lembrar o quê? Contar. Eletrização. Mesmo sinal, mesmo potencial. Mesmo sinal, mesmo potencial. O que ele vai me perguntar na prova? O que vai acontecer depois do contato? Qual é a figura que representa o que vai acontecer depois do contato? Aí vocês, muito espertos, vão dizer, olha, se encostou, vai ficar com o mesmo sinal. Como esse cara aqui é positivo, e ele vai encostar em B, A e B vão ficar positivos. Se A e B vão ficar positivos, significa o quê? Que A e B, após o contato, vão ficar com muito nojo um do outro. Ou seja, esses caras vão se repelir. Então, vai aparecer uma força de repulsão. Após o contato, repulsão, porque ficaram com o mesmo sinal. Entendeu? Se só tivesse aproximado, o que vocês teriam como resposta final seria isso aqui. Tá? Aproxima e não encosta. Aproxima e encosta. Aproxima e não encosta, vai ter atração. Aproxima e encosta, vai ter repulsão. Entenderam a diferença? Tranquilo? Olha só que coisa legal. Pegaram? Beleza? Se foi muito rápido, podem me xingar, não tem problema. A gente entende que, como eu disse para vocês lá no início, é uma matéria árida. Por isso que eu tive que dar aquela passada rápida para vocês lembrarem. Dúvida, gurias?
Alguma dificuldade? Beleza? Tá? Então, lembrem disso aí, por favor. Agora, observe o seguinte, ainda dentro do contrato, tá? Que eles gostam de explorar. Quanto a carga, tá? Quanto a carga. Você sabe quando o fala de carga, está falando em quantidade de carga, aquele cálculo que M vezes Z, tá? Como é que fica a quantidade de carga dos corpos? Então, por favor, lembrem do que eu vou dizer para vocês. Se o corpo que eu vou chamar de A e o corpo que eu vou chamar de B forem dois corpos, tá? Geralmente eles pegam corpos esféricos, tá? O corpo que eu vou chamar de A e o corpo que eu vou chamar de B tiverem, tá, o mesmo tamanho. Imagina que esse raio aqui e este raio aqui sejam iguais. Entendeu? O que eu sei? Se eu encostar os corpos, se eu encostar o corpo A no corpo B, o que vai acontecer? Se eu encostar o corpo A no corpo B, o que vai acontecer? Quando o cara fala a palavra na prova, encostou, tu diz, encostou, ficou, encostou, ficou, encostou, ficou, ficou com o quê? Tu vai dizer, ficou com o mesmo potencial, o potencial de A e o potencial de B vão se tornar iguais. Tá? Não esqueçam que potencial, tal de potencial, se calcula por K, Q sobre D. No caso, D é R, a distância que vai do centro até a superfície. Tá? Isso é o chamado potencial de superfície. Tá? Isso é potencial de superfície. Então, se o potencial de A e o potencial de B ficam iguais, eu calcularia assim, K, que é uma constante, chamada constante elétrica, carga de A sobre raio de A. Potencial de B, K, carga de B sobre raio de B. Aí observe, se, sempre se, é o mesmo meio, corta os Ks. Se esta esfera e esta esfera têm o mesmo tamanho, este raio e este raio são iguais. O que significa isso? Significa dizer que, após o contato, a quantidade de carga de A e a quantidade de carga de B serão iguais. Então, atenção, por favor, ouçam bem. Os corpos vão ficar com a mesma quantidade, se e somente se tiverem o mesmo tamanho. Porque se por acaso os corpos tiverem tamanhos diferentes, eu enxerguei que os tamanhos diferentes, eu nem esquento, já sai dizendo na prova, que a quantidade de carga de A e a quantidade de carga de B serão diferentes. Eles só ficam com a mesma quantidade se tiverem o mesmo tamanho. O que eles vão ficar iguais? Sempre o mesmo potencial. O potencial é sempre o mesmo. Tá? E o sinal. Se esse cara é positivo, esse cara é positivo. Se esse cara é negativo, esse cara é negativo. Se esse cara tiver 10 volts, esse cara vai ter 10 volts. Tá? Mas a quantidade não vai ser a mesma se eles tiverem tamanhos diferentes. Então, só fica com a mesma quantidade se tiver o mesmo tamanho. Não esqueçam disso, por favor. Tá? Isso aí é de mais importante. Tranquilo? Então, vou fazer alguns exemplos, tá? Que a prova passada, eles pediram um cálculo de carga de tamanhos diferentes. Aí o aluno bastaria, se vocês lembrassem apenas disso, que fica com o mesmo sinal e fica com um valor diferente, em 30 segundos vocês matavam a questão. Mas 30 segundos. Vai dizer, não, bem capaz. Atenção. Tá? Vocês vão ver, tá, o que é a nossa URGS. Eu vou mostrar para vocês agora. De quem nós estamos falando. Tá? Vocês vão dizer assim, não acredito nisso. Sim. A URGS é isso. Uma prova muito, muito, muito tranquila. Vou pegar aqui.
Eu só estou puxando a prova aqui para vocês, tá? Me dei um segundinho aqui. Deixa eu só achar esse cara aqui. Aí vocês vão ver que, e olha, essa prova foi considerada uma prova muito difícil. Tá? Já abri ela. Aqui. Aquilo que eu disse para vocês, se vocês tiverem dúvida, por favor, Michel. Você já está enxergando aqui? Sim, senhor. Quando vocês olharem para a questão, vocês vão dizer, não está isso. Eu não vi isso. Alguém chegou a fazer a prova hoje? Sim. Desce. Fala assim. Olha isso. Só quero que vocês leiam essa questão. Só leiam. Bom, passados os olhos, olha só. Olha só o que ela diz. A figura abaixo representa 3 esferas de raios RA, 2R e 3R. Então, já começa a construir em vocês que a esfera A, a esfera B e a esfera C são esferas diferentes. Tá? Perfeitamente condutores. Quando o cara fala a palavra condutor, o que ele quer dizer? Elétrons livres. Tá? Eletricamente carregados. Tá? E um fio perfeitamente condutor e neutro, então esse fio é condutor e neutro, suspenso por uma corda, em 2 momentos distintos, 1 e 2. As esferas estão sob suportes isolantes, eu já vou comentar isso na nossa próxima intervenção, tá? Nem se preocupe com isso por enquanto. Então, olha só, aí ele diz, ó, figura 1, fio longe. Figura 2, o fio encostou nas 3 esferas. Então, ó, do início do painel 1, a esfera tem carga mais 2, a esfera B tem carga menos 3, a esfera C tem carga menos 2. O fio é afastado das esferas. O fio F, então, é posto simultaneamente em contato com as 3. Olha que palavra ele usou. É isso que ele diz assim para vocês. É nisso que vocês têm que estar assim, ó, bem ligados nos termos. O cara usou esta palavra aqui, ó. Eu vou encostar. O fio é posto em contato. Então, ele quer dizer que a esfera A, a esfera B e a esfera C foram postas em contato. Qual é a tradução para contato? Mesmo potencial. Então, a esfera A, a esfera B e a esfera C ficam com o mesmo potencial. E mesmo potencial significa mesmo sinal. Então, as 3 esferas, obrigatoriamente, têm que ter o mesmo sinal. Então, a letra A não pode ser, porque eu tenho negativo, negativo, positivo, isso aqui está fora. A letra B não pode ser, porque essa é positiva, aliás, essa é negativa, essa é positiva, essa é negativa. As 3 têm que ter o mesmo sinal. Elas têm contato juntos. Olha só. Letra C, essa é negativa, essa é positiva. Essa é negativa, não pode ser. Sobrou. Letra B. As esferas são diferentes. Então, elas vão atingir quantidade de cargas diferentes. Resposta da letra B. Sabe fazer cálculo? Não, não precisava.
Só precisava o quê? Saber conceito. Só saber conceito. Pronto, acabou. É isso que a gente diz para vocês. Claro, eles podem vir com uma questão muito complicada, muito difícil. O que eles esperavam, os tebanos? Que vocês tivessem que fazer assim, potencial de A igual a potencial de B. Potencial de A, K, carga de A sobre raio de A. Potencial de B, K, carga de B sobre raio de B. Aí vocês vão botar e iam criar aqui uma equação. E aí iam dizer, se eu pegar a carga de A, somar com a carga de B e somar com a carga de C, eu vou ter uma carga total. Equação 2. Então, aqui você ia tirar uma equação 1, aqui ia tirar uma equação 2 e ia montar um sistema. Sabe quando é que eu tenho nossa questão? O ano que vem. Precisava? Não precisava. Ele sabia que não precisava. O cara montou a questão para a gente não precisar fazer cálculo. Foi fazer cálculo menos avisado. Pegaram a ideia, queridos? Tranquilo? Conseguiram? Se não conseguiram, me diz, ó, Gustavo, não entendi. Eu vou de novo, não tem problema. Tá? Então, esta é a ideia. Tranquilo? Então, como eu disse para vocês, não se assustem. As questões da URGS, se a gente tiver algumas noções, dá para fazer tranquilamente, sem muito mistério. Agora, eu vou voltar, tá? E continuar aqui, ó, uma observação muito importante, que é a seguinte. Vamos parar esse cara. Então, observem aqui. O que vocês têm que estar assim, ó, muito ligados. Vocês lembram que ele falou que a esfera estava sobre um suporte, que ele disse que esse suporte era isolante? O que ele quer dizer? Vamos lá. Condutor é aquele que conduz, que tem elétrons livres. Isolante é aquele que tem dificuldade de condução, conduz muito mal. Então, é muito difícil ter corrente elétrica, eles dificultam o movimento de elétrons. Então, o isolante é um cara que tem a função de dificultar o movimento de elétrons, ele dificulta. Tá? Condutor, ele facilita o movimento de elétrons, isso é um condutor, essa é a diferença. Tá? Mas o que é importante entender? Se eu tiver aqui um corpo, tá? Imagina que eu tenho um corpo qualquer. Aqui, ó, eu tenho a Terra. Terra é o planeta mesmo, planeta Terra. Se eu pegar esse corpo A aqui, ó, e ligar a Terra, o que eu estou fazendo? Pois é, o Santos está fazendo um contato, perfeito. E o que significa fazer um contato? Vai dizer, agora eu já sei. Encostar significa igualar os potenciais. Então, você vai pegar o corpo A e vai igualar o potencial da Terra. O que vocês são obrigadas a saber quando vocês forem para a prova? O potencial da Terra é sempre zero. Então, se eu pegar um corpo A e encostar na Terra, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente pegando o potencial desse corpo, que eu não sei quanto vale, pode valer qualquer coisa, e eu estou igualando ele a zero. Gustavo, quem é que tem potencial zero? Corpo neutro. Tá? Corpo neutro. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou neutralizando esse corpo. Então, atenção. Ligar a Terra significa neutralizar. Ligar a Terra é um processo de neutralização. Olha só. Olha o que o cara disse lá, ele já chamou a atenção desse corpo isolante. Então, daqui a pouco, ele pode colocar uma questão na prova envolvendo a chamada neutralização. Então, encostar na Terra é neutralizar. Neutralizar é zerar a carga do corpo. Tá? Então, quando o cara diz assim, que o corpo está sob suporte isolante, ele está dizendo, eu estou isolando da Terra. Se eu estou isolando da Terra, eu estou impedindo a neutralização. É isso que ele quer dizer. Tá? Tranquilo? Beleza? Então, vamos só finalizar o contato agora.
com situações clássicas. Então, atenção. Se eu quero dizer assim para vocês, eu tenho aqui um corpo A, eu tenho aqui um corpo B, eu tenho aqui um corpo B, do mesmo tamanho. O corpo A tem uma quantidade de carga de 10 cúbios. O corpo B tem uma quantidade de carga de menos 5 cúbios. Eu estou pegando valores assim para vocês enxergarem. Tá? Aí eu digo assim, se eu pegar o corpo A e encostar no corpo B, o que vai acontecer? É você simplesmente vão dizer, ó, barbada. Eles vão ficar com o mesmo potencial, eles vão ficar com o mesmo sinal. E atenção, se eles forem iguais, vão ficar com a mesma quantidade. Então, no momento que vocês encostarem dois corpos idênticos, eles atingem a mesma quantidade. Vocês vão pedir para vocês na prova, vocês calcularem essa quantidade. Então, o que a gente traduz do contato? A gente traduz o seguinte: quando eu encostar o corpo A no corpo B, eu, na verdade, estou juntando as suas cargas. Então, encostar o corpo A no corpo B equivale a somar a carga dos corpos. Então, no momento em que eu estiver juntando A com B, eu estou somando as suas cargas. Mas, porém, todavia, não obstante, estes corpos vão dividir o que eles têm. Então, quando vocês encostarem dois corpos, o que vocês estão fazendo? Somando as cargas e dividindo entre eles. Então, encostar corpos idênticos, tradução, somo o que tem e divido entre eles. Eu estou somando o que eu tenho e divido entre eles. Então, neste caso aqui, o que aconteceu? Ao encostar A em B, eu estaria somando o que tem A com o que tem B. Olha só, por que eu botei mais e menos? Ó? Porque este cara vem com a sua carga e este cara vem com a sua carga. A tem mais 10, B tem menos 5. Então, vou somar mais 10 com menos 5. E vou juntar o que esses caras têm e vou dividir entre eles. Quem são eles aqui? São 2. Então, você vai pegar 10 e somar com menos 5. Quanto é que dá 10 somado com menos 5? Você vai dizer 5. E este 5 será dividido por 2. O que significa isso? Cada um vai ficar com 2,5. Então, após o contato, A que tinha 10 vai ter 2,5. Após o contato, B que tinha menos 5 vai ter 2,5. Ou seja, eles vão ficar com a mesma quantidade. Tá? Por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho. Agora vem os vocabulário. Atenção. Vocês concordam que antes vocês tinham a carga de A e vocês tinham a carga de B? Antes do contato. Se a gente somar essas cargas, olha só o que vai dar. 10 com menos 5. Quanto é que dá 10 com menos 5? Dá 5. Então, antes do contato, a soma das cargas deu 5. Agora, eu vou pegar as cargas depois do contato. Ó, depois do contato, a A ficou com 2,5. B ficou com 2,5. Se eu somar, pode dar assim. O que significa isso? A quantidade de carga antes e a quantidade de carga depois do contato permanece a mesma. A soma tem que ser a mesma, independente dos corpos terem ou não o mesmo tamanho. Isso chama-se
conservação de carga. Por favor, anotem isso. No contato existe conservação de cargas. Tá? Aquelas questões assim, teóricas que eles podem perguntar para vocês e vocês não podem errar, porque eu nem vou deixar vocês errar. Perguntas? Alguma dúvida até aqui? Por favor. Se tiverem, só falar, fiquei com dúvida, não entendi, travei, sem mistério nenhum, só perguntar. Tá? Tranquilo? Beleza? Então, foi-se o contato ali. Então, não esqueça, neutralização quando liga com a Terra. Tá? Vou colocar para vocês que é aquilo que eu sempre sou vidente. Em 1815, eu estou pegando questões antigas, tá? Porque a prova da URGS é conceitual. Tá? E aqui, ó, eles podem misturar vários assuntos num só. Por exemplo, ele dizia assim, eles tinham 3, tá? Esferas. Esferas. 3 esferas. E diziam que as esferas eram idênticas. Tá? 3 esferas idênticas. Eles chamavam esta esfera de X, esta esfera de Y e esta esfera de Z. E diziam assim, as esferas estão sobre suportes isolantes. As esferas estão sobre suportes isolantes. A esfera X, tá, tem uma quantidade de carga aqui. A esfera Z é neutra. Perdão, a esfera Y é neutra. E a esfera Z também é neutra. Olha só. Aí fazia uma observação. A esfera Y está ligada à Terra. Aí vinha a pergunta. Se eu encostar a esfera X na esfera Z e depois encostar a esfera Z na esfera Y, qual será a carga de X, Y e Z? 3 minutos para vocês. Estão fazendo uma questão que pode ser que apareça na prova. As 3 esferas estão questão. Presente de grego para vocês. Vou fazer rapidinho ali, só para vocês pegarem. Então, diz assim, ó, eu vou pegar a esfera X e vou encostar na esfera Z. O que eu tenho que lembrar? Se eu pegar 2 esferas e encostar, o que eu estou fazendo? Eu estou somando o que elas têm e dividindo entre elas. Como é esfera X e como é esfera Z, eu estou dividindo por 2. São 2 esferas. Mas, Gustavo, são 3 esferas. Cuidado. São 3, mas eu só estou encostando 2. Tá? Então, quando eu encostar, significa que eu estou juntando o que elas têm e dividindo entre elas. O elas aqui são 2.
Aí você vai pegar aqui o que X tem, que é Q. Vai somar com o que Z tem, que é zero. Porque quando ele fala que o corpo é neutro, a carga é zero. E eu vou dividir tudo isso por 2. Q mais é Q dividido por 2 é Q sobre 2. O que significa isso? Significa o seguinte, que X que tinha uma carga Q, agora tem uma carga Q sobre 2. Que Z que era neutro, agora tem uma carga Q sobre 2. É isso que significa. Pronto, barbado. Agora, atenção. Ele diz assim, depois de fazer esse contato, eu vou encostar Y em Z. Então, olha lá. Eu vou encostar Y em Z. Quantos corpos estão em contato? Vale um ferreiro rochedo. Um só. Daí vai nesse desafio. Quantos corpos estão em contato? Lembre que vocês estão fazendo uma prova da UFRGS. Quantos corpos estão em contato? Ver? Isso. 3 corpos. Vou dizer, por que 3? Porque Y, ele disse que estava ligado a quem? A Terra. Então, isto aqui, eu não podia esquecer. Como Y está ligado à Terra, o que eu tenho que enxergar? Que se Z está ligado em Y, que está ligado à Terra, Z também está ligado à Terra. E o que significa ligar à Terra? Neutralização. Então, no momento que eu peguei Z e encostei em Y, que estava ligado à Terra, o que eu fiz? Eu neutralizei Z. Y já estava neutro, então a carga dele é zero. E Z, que estava com a carga Q sobre 2, ele vai se neutralizar. Então, olha só o que vai acontecer. No final do processo, X vai ficar com Q sobre 2, Y vai ficar com 0 e Z vai ficar com 0. Olha só. Que coisa mais fofa. Isso aqui. Então, ligado sempre na tia Urix, que ela é cheia de emoções. Se alguém ficou com dúvida, por favor, só fora, traga. Eu não posso. Estou detonando aqui. E aqui, ó, por descargo de consciência, eu vou falar. Na prova passada, eles falaram em eletrização, talvez caia em indução. Se me perguntar, eu não acredito muito. Mas eu vou falar porque, se cair, vocês não podem errar. Tá? Ele vai dizer assim, eu tenho um corpo eletrizado, esse cara tem o nome de indutor. Aí ele vai dizer, eu vou aproximar, então ele vai usar o termo aproxima. Lembra, indução, aproxima e não encosta, aproxima e não encosta, aproxima e não encosta, isso é indução. De 2 corpos, tá? Que estão ligados, estão juntos. Eu vou chamar aqui de corpo B e corpo C. Então, a ideia é essa. Eu vou pegar um corpo A, vou aproximar de corpo B e C que estão juntos. Assim que eles vão falar. Aí, o que vocês têm que lembrar? Corpo que tem carga atrai. Quem ele atrai? Outra carga. Corpo que tem carga repele. Quem ele repele? Outra carga. Então, se este indutor for positivo, ele vai agir sobre os elétrons dos induzidos. Se este corpo for negativo, ele vai agir sobre os elétrons do induzido.
Quem é o induzido? Os outros dois. Os outros dois serão chamados de induzidos. Então, na indução, vocês vão ter o indutor, que é o cara que tem carga, e os induzidos, que são os caras neutros, que estão juntos. Tá? Então, no processo de indução, vocês estão induzido, indutor, indutor, induzido. O indutor é o que tem carga. O indutor é aquele que vai fazer força nos elétrons livres. Se o indutor for positivo, ele vai atrair os elétrons. Se o indutor for negativo, ele vai repelir os elétrons. Pronto. Na indução, o indutor movimenta elétrons. Acabou. Na indução, o indutor movimenta elétrons. Simples assim. Tá? Aí tu vai dizer, como assim? Assim. Olha só. Se o cara disser assim para vocês. Crianças, aqui eu tenho um corpo A, um corpo B e um corpo C. Tá? Ele pode colocar o corpo A e o corpo C separados, tá? Ou juntos, tanto faz. Se eles colocarem separados, eles vão propor para vocês, em algum momento, que você pegue o corpo B e o corpo C e ligue. É necessário eles estarem ligados. É necessário eles estarem juntos. Então, o que eu já estou dizendo para vocês? Na indução, para que exista a chamada eletrização. Olha o que eu estou falando. Para que exista a eletrização, eu preciso de 3 corpos. Tá? Senão não vou conseguir a eletrização. Máximo, uma polarização. Então, para ter eletrização, 3 corpos. Um corpo tem que estar carregado. O corpo que estiver carregado, ele é chamado de indutor. Aí, quando o texto disser aproxima, aproxima, aproxima e não encosta, você vai lembrar, isso aqui é uma indução. Muito bem. O que acontece na indução? O indutor movimenta elétrons. Simples. Indução, indutor movimenta elétrons. Aí você simplesmente vai lá na questão e tenta imaginar elétrons entre B e C. Gustavo, por que entre B e C? Porque eles vão perguntar o que acontece entre B e C. Eles vão querer saber se os elétrons vão de B para C ou de C para B. Isso que eles vão querer saber. Aí vocês vão responder assim. E olha como é fácil. Se esse cara é positivo, o que ele faz? Ora, na indução, ou ele puxa ou empurra. Puxa ou empurra. Quem? O único quem que pode se mexer, que são os elétrons. Então, o que o positivo faz com os elétrons? Puxa. Então, este cara aqui vai puxar elétrons de C para B. Se ele vai puxar elétrons de C para B, C vai perder e B vai receber. Quem perde? Fica positivo. Quem recebe? Fica negativo. Bom, eletrizei por indução B e C. Isso. Isso é eletrização por indução. Normalmente, na prova da URGS, eles gostam muito de fazer a questão assim. Secretário de Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles dizem assim, eu tenho aqui um corpo A. Eu vou colocar negativo só para ser diferente. Eletrizado negativamente. Aí eles assim para vocês, eu quero eletrizar B por indução. Então, observe, eles não estão perguntando, eles estão dizendo, eu quero eletrizar B por indução. Aí, o que eles estão pedindo para vocês lembrarem? Atenção, para eletrizar por indução, precisa de 3 corpos. Então, significa que eu tenho A, tenho B e está faltando um terceiro corpo. Esse terceiro corpo vai ser a Terra. Cuidado para não confundir com o contato. Muito bem. O que é necessário na indução? Que os dois induzidos estejam juntos. Então, atenção, o que eu vou ter que fazer? E agora vem o que eles chamam assim de mecanismo. Vocês têm que lembrar exatamente o passo a passo. Você tem que pegar B e ligar a Terra. No momento que você pega B e liga a Terra, você está colocando os induzidos juntos. Qual é o próximo passo? Já liguei com a Terra.
Pegar a terra. Qual é o próximo passo? Aproximará. Eu poderia fazer o inverso? Poderia. Poderia aproximar e poderia pegar a terra. Não tem problema. Tá? Aqui não tem problema. Então, você pega e aproxima, mas muito cuidado, por favor. Aproxima, não encosta, aproxima, não encosta, aproxima, não encosta. Tá? Se ele se aproxima, não encosta, é indução. Aí vocês têm que pensar. O indutor vai mexer nos elétrons. Então, imagina os elétrons ali. O que esse indutor, que é negativo, vai fazer no elétron? A negativo e negativo não se curtem. Então, ele vai empurrar os elétrons. Então, elétrons vão descer para a Terra. Esses elétrons que vão descer para a Terra só podem descer da onde? De B. Então, elétrons vão sair de B e vão para a Terra. O que significa isso? Que B vai perder elétrons. Se B vai perder elétrons, B se torna positivo. E a Terra? A Terra é sempre boa. Tá? A Terra é boa. Ah, mas ele vai receber elétrons. Mas não vai fazer a menor diferença. A Terra é tão grande, tão grande, tão grande, que 2 ou 3 elétrons para ela não faz cosquinha. Ela permanece dentro. Então, B ficou eletrizado positivamente. Aí ele vai perguntar, como é que eu mantenho B positivo? Você diz o seguinte, para manter B positivo, eu simplesmente agora, depois que eletrizei B, eu vou desligar o corpo da Terra. Pronto. Esse é o chamado processo de eletrização por indução, que Hertz gosta muito. Tá? Fiquem ligados nesse caso aqui, ó, que eles adoram falar sobre ele. Tá? Alguma dúvida até aqui? Conseguiram lembrar? Uma pergunta que vocês queiram fazer? Podem fazer. E daí eu já vou trocar de assunto. Eu vou agora passar para um assunto bem importante também. Deixa eu ver se eu enxergo ele aqui. Eu já deixei separado. Aqui. Vamos lá. O assunto é o seguinte. De novo, a gente vai fazer uma passagem, tá, na teoria, para que a gente possa, aos poucos, trazendo exercícios para vocês sob a luz dessa teoria. Tá? Então, esse cara aqui. Bom, campo elétrico. Ah, meu Deus, mas esse negócio é muito abstrato. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Quando eu falar para vocês a palavra campo elétrico, o que vocês devem lembrar de uma forma assim, ó, rápida na prova? Campo elétrico é uma região de influência onde toda carga sofre força. Pronto. Então, se ele disser que vocês estão num campo elétrico, ele quer dizer que se vocês colocarem uma carga dentro desse campo, vai aparecer força. Simplesmente assim. Em termos de URGS, o que é importante saber? Que esse tal de campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá? Se esse tal de campo elétrico é a grandeza vetorial, esse cara tem um módulo, direção e sentido. O módulo desse campo se calcula assim: I igual K Q sobre D ao quadrado. Quem é a K? Constante do meio. Quem é Q? A carga que cria o campo. Que a carga que cria o campo é chamada carga geradora. Quanto mais carga, mais campo. Quanto menos carga, menos campo. Ou seja, quanto mais carga, mais influência. Quanto menos carga, menos influência. Essa é a ideia. Ideia 2. Se eu estiver perto, o campo é forte. Se eu estiver longe, o campo é fraco. Por isso a relação inversamente proporcional. Tá? Faz tempo que eles não falam nisso, mas se eles falarem, ó, o gráfico, o campo em função da distância, não esqueçam, a relação é inversa. Então, a inversa, o gráfico é uma hipérbole. Tá? Bom, o que eles às vezes pedem para vocês? Como representar o campo, como desenhar o campo? Aí vocês vão lembrar. Positivo diverge, negativo converge.
Mas eu vou ter que lembrar essas duas coisas, não lembra de uma só. Positiva, divergente, positiva, divergente, positiva, divergente, negativa, é o contrário. Se eu sei uma, eu sei a outra. Não precisa decorar as duas. É só lembrar positiva, divergente, positiva, divergente, positiva, divergente, negativa, é o contrário. Qual é o contrário de divergente? Convergente. Então, se um vai, outro vem. Ponto. Tá? Como assim ponto? Ponto mesmo. Olha só. Como é que esse negócio pode aparecer para vocês em termos de prova. Tá? Olha essa questão. Ele diz assim. As cargas elétricas mais Q, menos Q e mais 2Q estão dispostas num círculo de raio R, conforme a figura abaixo. Com base nos dados da figura, é correto afirmar que o campo elétrico resultante, situado no centro do círculo, é representado pelo vetor. Vai dizer, meu Deus. Doido. Cara, é muito fácil. Vou fazer. Como assim é muito fácil? Olha só. Se eu dissesse assim para vocês, aqui eu tenho uma cara. Eu quero representar o campo aqui. O que você faz? Você simplesmente pega o labizinho, enfia no pontinho e olha para a carga. Se essa carga for positiva, você vai lá no pontinho e desenha uma setinha dizendo carga positiva, campo divergente. Tá, mas se ela fosse negativa, Gustavo? Simples. Se tivesse uma carga aqui e aqui um ponto, ele dissesse, ó, desenha um campo. Ele vai dizer, se esta carga for negativa, eu vou pegar o lapizinho, vou colocar no pontinho, vou dizer, carga negativa, campo convergente. Pronto. Isso é isso. Ou desenho o vetor indo, ou desenho o vetor voltando. Pronto. Coisa mais simples do mundo. Coisa simples por quê? Olha só. Aqui está o ponto. Eu tenho carga 1, eu tenho carga 2 e eu tenho carga 3. O que significa isso? Que neste ponto eu vou desenhar 3 vetores, só isso. Eu vou simplesmente desenhar 3 vetores. Eu vou desenhar o vetor da carga positiva, o vetor da carga negativa. Tranquilo? E acabou. Então vamos lá. Vou começar por essa carga 1. Como é que eu faço para desenhar? Desenha onde ele quer. Onde é que ele quer que eu desenhe? No ponto. Ele quer que eu desenhe no ponto. Então, eu vou pegar o lapizinho e vou colocar no pontinho e vou olhar para cá. Se essa carga é positiva, eu tenho que chegar neste ponto aqui, ó, e desenhar um vetor divergente que se afasta dele. Então, vou lá desenhar. Aí eu vou para a carga 2. Carga 2. Pego o lapisinho e coloco no pontinho. Botei no pontinho. Aí, olha, carga negativa, campo convergente, olha só. Desenhei. Entendeu? Tá? Aí o que vai acontecer? Tem a carga 3. O que a carga 3 é? Positivo. Aí vou lá para o ponto. Carga positiva, campo divergente, mas ela tem que estar ligada. Esse cara chamou de Q e 2Q. Se a carga é maior, o campo é maior. O que é maior? É mais intenso. Então tem que chegar aqui, ó, e desenhar um campo mais intenso. Quantas vezes mais intenso, Gustavo? 2 vezes mais, porque a carga é maior. Então, eu vou ter para cima um campo 2E e para baixo eu vou ter um campo 1. Regra vetorial agora, ver se vocês lembram. Regra vetorial. Se eu tenho 2 para cima e 1 para baixo, eu tenho que fazer 1 menos o outro. Então, 2 menos 1 é 1. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar um vetor para cima. E esse vetor para cima, que sobrar, vale ele. Então, vai sobrar um vetor E para cima. Quem é ele? É o resultado, tá, deste vetor com esse vetor. Pronto. Sobrou esse cara aqui. Aí sobrou para nós este cara e este cara. O que eu tenho que fazer? A resultante deles. A resultante entre esses dois vetores é a minha diagonal. E a minha diagonal, nesse caso, seria o vetor 2. Pronto. Essa é a resposta. Pode dizer, mas isso é difícil.
chato. Muito chato. Mas fazível. Tá? Dá para fazer. Tá? Dá para fazer. Aqui eu vou dar uma paradinha, tá? Para vocês me perguntarem alguma coisa, se vocês ficarem com alguma dúvida, porque daqui a pouco pode aparecer uma coisa dessa na prova, mas que não cai. Então, vocês podem me perguntar, olha, não entendi. Ou entendi. Aí é com vocês. Bom, beleza. Isso pode aparecer. Faz tempo que não pede, mas pode aparecer. Tá? Vamos avançar um pouquinho ali. Mais uma aqui. Ops. Bom, essa aqui. Aqui. Esse é um outro tópico assim, que eles gostam muito, 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 porque eles podem relacionar isto com o magnetismo, tá? Isto que está representado aqui na prova, eles vão chamar de linhas de força. Aí o que vocês têm que lembrar sobre linhas de força? Linhas de força são linhas imaginárias que mostram o que a carga pode fazer dentro do campo. Então, o que ela está dizendo? Que se, a ideia é bem assim, se eu largasse aqui uma carga positiva, o que ela ia fazer? Ela ia fazer exatamente esse caminho. Tá? Então, ela ia executar exatamente o caminho da linha de força. Então, a linha de força mostra o que pode acontecer com uma carga positiva abandonada dentro do campo. Aí você vai me perguntar, mas ele não mostra o que pode acontecer com a negativa? Sim, porque basta que você lembre. Toda carguinha dentro do caminho, só a fração de vapor? Sim, aquele famoso FEC. Se esta carga for positiva, a força é a favor do campo. Se esta carga for negativa, a força é contra o campo. Então, se a carga positiva vai de A para B, se eu largasse uma negativa, ela viria de B para A. Tá? É só isso. Então, quando vocês enxergarem uma linha de força, ela está representando exatamente isso. O que a carga iria fazer dentro desse campo? O que é importante para a URGS que você saiba? Primeiro, que linha de força, ela começa, olha o que eu disse, ela começa na carga positiva e termina na carga negativa. Esta orientação eles querem que você saiba. Linha de força vai do positivo para o negativo. Tá? Qual é outra coisa que eles querem que vocês enxerguem? Isso aqui é muito importante. Olha só. Eu vou chamar isso aqui de linha A. Vou chamar isso aqui de linha B. Olha só a distância que existe entre a linha A e a linha B nesta região aqui. Olha só a distância que existe entre a linha A e a linha B nesta região. Aonde as linhas estiverem mais próximas, mais juntas, o que significa isso? O campo é mais intenso. Aonde as linhas estiverem mais afastadas, o que significa isso? Que o campo é menos intenso. Então, se ele me desenha na prova algo mais ou menos assim. Coloca aqui A e coloca aqui B. O que eu sei? Que aqui ó, as linhas estão mais juntas e aqui as linhas estão mais afastadas. Então, vou escrever na prova que o campo em A é mais intenso que o campo em B. É só isso. Tá? Bom, visto isso, tem mais uma informação muito importante. É a mistura de linha de força com a chamada linha equipotencial. O que é uma linha equipotencial? É uma linha onde todos os pontos têm o mesmo potencial. Tá? Então, isso aqui que eu estou desenhando para vocês seriam as chamadas linhas equipotenciais. Linhas equipotenciais. São linhas onde todos os pontos têm o mesmo potencial. Então, se eles desenharem isso então, vocês, a linha de força junto com uma outra linha, esta outra linha é chamada linha equipotencial. Então, se eu disser assim, ó, esta linha aqui, ó, eu tenho 4 volts. O que significa isso? Que nesse ponto A, o potencial é 4 volts. Nesse ponto B, o potencial é 4 volts. Nesse ponto C, o potencial é 4 volts. O potencial é o mesmo.
Sobre estas linhas chamadas equipotenciais e as linhas de força, o que eu tenho que saber? Que as linhas de força e as linhas equipotenciais sempre formam um ângulo de 90 graus entre eles. Tá? Isso é importante saber? Sim, é importante saber. Eles adoram muito representar as linhas equipotenciais dos chamados campos uniformes. Tá? E campo uniforme são os campos gerados por placas planas e paralelas. Tá? Então, aqui nós temos campo gerado por cargas pontiformes. E aqui, ó, eu tenho campo gerado por placas planas e paralelas. Este campo gerado por placas planas e paralelas é o que nós chamamos de céu, campo elétrico uniforme. O que significa um campo elétrico uniforme? Significa dizer que aqui em A, aqui em B e aqui em C, as linhas têm a mesma proximidade, ou seja, o campo em A, o campo em B e o campo em C são rigorosamente iguais, têm a mesma proximidade. Tá? É isso que significa. Então, atenção, linhas equipotenciais, linhas de força, campo variável, linhas equipotenciais e linhas de força de um campo uniforme são assim, olha só. Essas aqui seriam as linhas equipotenciais de um campo uniforme. E o que vocês têm que enxergar? Olha, isso aqui faz muito tempo não cai. As linhas equipotenciais. E as placas são paralelas entre si. Potencial positivo e potencial negativo. Tá? Não esqueçam, o potencial positivo ele é maior do que o potencial negativo. Ou seja, as linhas de força sempre vão do maior para o menor potencial. Linha de força vai sempre do maior para o menor potencial. Então, olha só o que eu tenho que saber. Se eu largar uma carga positiva aqui, ó, ela vai de A para B ou de B para A? A resposta de vocês vai de A para B. Ou seja, ela vai do potencial menor para o potencial menor. Se eu largar uma carga negativa aqui, o que ela faz? Ela vai de B para A, ela vai do menor potencial para o maior potencial. Quer dizer, então, que se esse potencial é maior do que esse, o potencial de A é diferente do potencial de B? Sim. Então, para que exista movimento de cargas, o que é necessário? B, que é D de B, diferença de potencial. Então, dentro de um campo, só existe movimento de carga aonde existe BDP. Dentro de um campo, só existe movimento de carga aonde existe DDP. E quando uma carga se movimenta em uma DDP, ela sofre um trabalho. E o que vocês não podem esquecer dessa expressãozinha? Trabalho de até B é carga resistente. Pronto. Exista trabalho, é necessário uma diferença de potencial. Traduzir isso para mim, Gustavo. Traduzir. Tá? Que é antes. Eu vou desenhar aqui para vocês uma linha. Tá? Esta linha não é uma linha de força. Ela é a chamada linha equipotencial. Tá? Aqui, ó, esta linha que sai do positivo e vai para o negativo é a linha de força. A linha equipotencial e a linha de força formam 90 graus entre si. Então, se eu perguntasse assim para vocês, olha só, como eles são muito queridos. Aqui eu tenho ponto A e aqui eu tenho ponto B. Se eu pegar uma carga e levar de A para B,
Peguei uma carga qualquer e levei de A até B. Quanto vale o trabalho? Aí você vai dizer na prova, Bárbara, trabalho. Trabalho de A até B é carga vezes B, B, B. Trabalho de até B é carga vezes, o que é DDP? É um potencial menos o outro potencial. Isso que é DDP. Então, atenção. Se isso aqui é uma linha de potencial, significa dizer que o potencial de A e o potencial de B são coisas iguais. Se esse cara é igual a esse, a diferença vai dar quanto? Vai dar zero. Se a diferença vai dar zero, quanto é que vai valer o trabalho? Zero. Então, se eu sair de um potencial e chegar no mesmo potencial, não existe trabalho. Olha só. Se eu sair de um potencial e chegar no mesmo potencial, não existe trabalho. Tranquilo? Olha o que eu estou dizendo para vocês. Olha que eu sou vidente. Ó. Se eu sair do mesmo potencial e chegar no mesmo potencial, não existe trabalho. Eu tenho que mudar de potencial para ter trabalho. Tranquilo? Em paz? Beleza? Se tiver alguma pergunta, podem fazer sem problema. Estamos aqui para auxiliar vocês. Tá? Aqui, ó, quando a linha de força sai do positivo e não vai para outra, significa o quê? Que estas duas cargas têm o mesmo sinal, tá? Porque a linha de força tem que ir do positivo para o negativo. Se ela não for do positivo para o negativo, é porque as criaturas têm o mesmo sinal. Então, olha só a luz. Em 2003, essa questão. Leram? Então, ela diz assim, na figura abaixo, está mostrada uma série, no nosso caso, do lado, uma série de configurações de linhas de campo elétrico. Sempre saliente isso aqui, ó. Linhas de campo elétrico. A citada alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo na ordem que elas aparecem nas figuras. Tá? Aí, se vocês olharem para essa figura aqui, ó, a linha sai de uma carga e vai para outra? Não, ela não sai de uma carga e vai para outra. O que significa isso? Mesmo sinal. Mesmo sinal. Isso significa. Aí, olha para a figura 2, a linha vai de uma carga para outra. Sinais diferentes. Figura 3. A linha sai de uma carga e vai para outra. Sinais diferentes. Última figura. A linha sai de uma carga, mas não vai para outra. Mesmo sinal. Olha só, para conseguir já ver. Tá? Nas figuras, as cargas são de mesmo sinal. Quais são as figuras que as cargas são de mesmo sinal? Então, 1 e 4, elas têm o mesmo sinal. Meu Deus. Eliminei praticamente tudo. Foi tudo do espaço. Tudo do espaço para cuidar. Aí diz assim, as cargas têm magnitude distintas. Ele quer dizer intensidade distintas. Se olhar para a figura 1, observe que este lado e esse lado são diferentes. Se olhar para a figura 3, vocês vão enxergar que o lado esquerdo e o lado direito são parecidos. Tá? Se olhar para a figura 4, eu vou enxergar que o lado esquerdo e o lado direito são semelhantes. Semelhantes o quê? Na configuração. A configuração que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Isso já me dá a ideia de quê? Que a grandeza desta carga e a grandeza desta carga é a mesma. Que aqui, ó, a grandeza desta carga e a grandeza desta carga é a mesma. Então, ó, é como eu tivesse ó, um espelho em relação ao lado A e o lado B.
Então, quando eu tenho uma situação assim de homogeneidade de um lado comparado com o outro, significa que são cargas idênticas em intensidade, em magnitude. Agora, quando olha para esse cara aqui, ó, eu enxergo uma maior concentração aqui do que aqui. Se eu enxergo uma maior concentração aqui do que aqui, eu já estou gritando, são cargas de intensidades diferentes. Eu enxergo uma concentração aqui, ou diferente daqui, ó, cargas de magnitudes diferentes. Então, as magnitudes são diferentes em 1 e 2. Meninas, um grande Natal para vocês, boas entradas. A sexta-feira é a professora Inês que vai dar aula para vocês, tá? Um grande abraço. Se precisarem de mim, vocês podem me chamar sem problema nenhum, tá? Estou à disposição de vocês. Qualquer dificuldade que tiverem, chama, tá? Grande abraço. Bom final de semana. Bom final de semana. Boa semana para vocês. Um bom Natal. Um bom Natal. Até mais.